Mais uma vez, muito bom dia a todos. Eu chamo-me Rui Galhardo Silva, sou angolano, nascido no Ambo, tenho 62 anos de idade e sempre militei na UNITA. Às vezes estando dentro da estrutura, outras vezes estando apenas como simpatizante, mas portanto sou uma referência dentro da UNITA e sou incontornável. Ninguém pode dizer que não sou da UNITA, que estive na UNITA. Não, eu sou da UNITA. E este galo que estão aqui a ver foi-me dado pelo Dr. Savimbi em 1989, na Jamba. O que eu quero vos dizer, e por isso é que eu convoquei a reunião, e desculpem alguma pequena desorganização, mas eu estou sozinho. Eu não tenho ninguém por trás de mim. Portanto, isso é preciso que fique bem aceito, porque eu constato que, hoje em dia, a atual direção da UNITA não é inclusiva, não é abrangente e trabalha numa base seletiva. Quem não está com eles é porque está contra eles. A UNITA não é do Sr. Adalberto Costa Júnior, a UNITA é de todos. Todos os que quiserem estar na UNITA têm esse direito. E, portanto, está a haver uma questão, uma montagem da parte da UNITA, na pessoa do seu presidente, de um conjunto de mentiras graves contra a minha pessoa e contra a minha honra e a minha dignidade e até a minha vida. Eu revejo-me na causa da UNITA, trabalhei e admiro o Dr. Savimbi e o Dr. Samakuva, que foram os anteriores presidentes, e em todos os patriotas da UNITA. E a questão essencialmente hoje é o patriotismo. As pessoas pensam que para atingirem determinados fins vale tudo, e não vale, não vale, eu não aceito e dou a cara. E não passei a noite a receber chamadas, pessoas a dizer não, vai com calma, olha o partido é que vai ficar prejudicado, e que o partido não fica prejudicado. Aqui o que está em causa é o Sr. Adalberto Costa Júnior, que não tem bons propósitos para Angola. Eu conheço perfeitamente o perfil do Sr. Adalberto Costa Júnior, até trabalhei inclusive com ele, conheci-o quando ele era estudante. Nessa altura eu patrocinava os estudantes da UNITA em Portugal, portanto ele comeu do prato que eu lhe dei e agora está a cuspir. E isso não é bom, isso não é bom. O que se passa é que em 2019, nas eleições da UNITA, tivemos alguns problemas. Eu, por causa da UNITA, decidi 2 dias antes do Congresso parar, para não penalizar o partido. O facto é que ele ganhou baseado numa questão de unidade de determinados interesses, e são 3 os fatores que contribuíram para isso. Em primeiro lugar, o grupo de pessoas dentro da UNITA que tiveram problemas com o Dr. Savimbi. O segundo, aqueles que tiveram problemas com o Dr. Samakuva. E depois, o Sr. General Lucamba Gato, que decidiu à última da hora apoiar e foi o fator decisivo para a vitória dele. Mas foi tudo uma conjugação de interesses. Eu, como uma pessoa que até sou disciplinada, não contestei, fiquei na minha e mais tarde recebi alguns contactos de alguns generais que estão à volta do Sr. Adalberto Costa Júnior para poder dar um contributo na área da gestão empresarial, porque eu sou gestor hoteleiro e, portanto, com 40 anos de experiência e estou à vontade para fazer umas coisinhas boas, né? O facto é que eu estou aqui há praticamente 6 meses. A tal entrevista que me tinham prometido com o Sr. Adalberto nunca aconteceu. Eu também já sabia que não ia acontecer. Eu já sabia que não ia acontecer. Não é por causa disso, porque eu nunca lutei por lugares.
Eu nunca lutei por lugares, eu só desempenhei lugares na UNITA mandatado pelo Dr. Savimbi e pelo Dr. Samakuva, mais nada. Portanto, eu sou uma pessoa que corre um bocadinho por fora. Conheço a causa, identifico-me com ela e não gosto de coisas, gosto de causas. O problema é esse, isso é que é a base do patriotismo. Mas eu, na semana passada, no fim de semana passado, no dia 12, desloquei-me ao IJE com 2 pessoas, como motorista, mais uma pessoa amiga, para passar o fim de semana e para assistir à comemoração dos 55 anos da UNITA. É uma referência, é uma marca, independentemente se a gente está na estrutura ou não, contam sempre essas coisas. O facto é que no dia 12, na sexta-feira, à noite, recebi um telefonema do Sr. General Apolo, de quem sou muito amigo, bem, quer dizer, agora não sei se já sou amigo, né? Agora ainda tenho certas dúvidas, mas que me informou que eu não podia assistir à festa da UNITA. E eu perguntei-lhe porquê que não podia assistir, porque essas festas políticas são públicas, qualquer pessoa que vai na rua pode entrar. Se eu sou uma pessoa ligada à UNITA, sempre estive ligado à UNITA, porquê que não podia entrar? E ele disse-me, não, Maninho, recebemos aí uma informação que o Maninho veio para o IJE com 3 carros carregados de homens armados. E eu perguntei-lhe se ele estava a ver um filme de ficção ou se um filme de cowboys, porque isso é brincadeira, né? Aliás, se queriam falar comigo, chamavam-me, porque nós estivemos todos juntos nos últimos 40 anos. Não é um ano, são cerca de 40 anos. Eu não conheci o Sr. General Apolo aqui, conheci-lo no interior. Portanto, quer dizer, e essas coisas fazem-me pensar que realmente as coisas estão mal. Porque quando eu lhe pergunto porquê que não posso ir e ele me diz que estou com homens armados, não sei o que mais aqui, não sei com que objetivo, eu disse-lhe, mas essa decisão vem de onde? Ah, não, somos um grupo de generais que tivemos uma reunião, chegamos a essa conclusão. E eu perguntei, quais são os generais? Os generais sou eu, o general Apolo, o general Lucamba Gato, o general Numa e o general Manuvacola. E eu disse, está bem, então passe-me o telefone ao general Numa. E ele disse, não, eu sou o porta-voz do grupo. Ok, eu respondi, já entendi tudo, mas quero-vos dizer que vou na mesma ao programa, porque ninguém pode me impedir. Ninguém pode me impedir de ir ao programa. Até fica feio, porque eu já patrocinei vários programas. E o Sr. Adalberto sabe. Até houve uma pessoa ontem à noite que me telefonou e disse, não, porque assim, pagar uma sala no Hotel Esquina é porque já recebeu dinheiro do MPLA. Eu sempre tive dinheiro. Então, quando eu pagava as salas da UNITA, tinha recebido dinheiro de quem? Mas quer dizer, é brincadeira. Essa atitude da UNITA, que agora, quem não está com eles é porque pertence ao MPLA, foi comprado, foi vendido, foi introduzido, etc, etc. Isso não é bom para Angola. Isso não é bom para os angolanos. Não é bom para a UNITA, não é bom para ninguém. Essa política de exclusividade que o Sr. Adalberto Costa Júnior faz, não é saudável. No dia seguinte, eu desloquei-me para o programa, cerca das 11h30, estacionei o carro, fiquei ali perto, não quis ir lá para o recinto em si, já para não haver pruridos, para não haver choques. E em poucos minutos fui quadriculado por 5 jovens, com camisolas de BME, que diz que é Brigada de Mobilização Especial, que aquilo que eu entendi, porque eu já ando há muitos anos nisso, é tipo uma substituição da Jura. Como a Jura não alimenta certas coisas desta atual direção, eles arranjaram um grupo de jovens que fazem isso. E até já parece um grupo de jovens tipo paramilitar, porque são todos ativos, andam todos no ginásio, com aquelas camisolas e tal, e não foram corretos, porque rodearam-me, nem me saudaram, só me disseram que o senhor não pode estar aqui. E eu vi o filme e disse, está bem, então onde é que eu posso estar?
Não, tem que ir lá para o fundo, para aquela zona, não sei o quê, não sei o quê. Eu não questionei nada. Fui para aquela zona, peguei no carro, fui para aquela zona. Ao chegar à zona, já lhes encontro lá. Então compreendi que havia outro propósito. E rapidamente eles quadricularam o carro. Eu tinha saído, 2 encostaram-se a mim e eu fiquei preso junto ao carro. Os outros tentaram abrir as portas do carro. O meu motorista é que impediu, conforme eles abriam, ele fechava. Não, temos que revistar o carro, porque o carro tem armas. Você quer matar o ACJ. Estamos a falar nisso junto de população. Se fosse noutros sítios que eu conheço em Angola, e estou muito admirado e profundamente até agradecido ao povo do IJ de não ser violento. Porque noutro sítio eu teria começado a apanhar pedras, paus, etc. e não estaria aqui a falar convosco. E depois são aquelas mortes que foi a multidão, não se sabe quem é, não sei o quê, e até se calhar introduziam lá uma arma, não, ele estava mesmo armado, etc. Eu vi um polícia perto e chamei-o, disse ao sargento, por favor, venha aqui, porque estes indivíduos estão aqui a conflituar comigo, querem revistar o meu carro, dizem que eu tenho armas, e se há alguém que me pode revistar e identificar, são mesmo vocês os agentes da autoridade. Ele rapidamente comunicou com alguém, apareceram 2 carros, apareceu um senhor que se identificou como o segundo comandante do IJ, o seu subcomissário David Francisco Chitundo, que me identificou, eu dei-lhe o meu bilhete de identidade, ele perguntou o que é que se passava, eu expliquei, e ele disse, não, vamos para uma zona mais calma e fazemos a revista ao carro, se estes senhores estão a acusar, vamos fazer a revista ao carro. Então, saímos dali, aquilo ficava perto do aeroporto, fomos ali para a zona do aeroporto, sossegados, e a polícia revistou o meu carro. Levantou bancos, virou isto, tirou tapetes, não sei o quê, por baixo do carro e tal. Não havia nenhuma arma. Só havia uma garrafa de água do chefe, mais nada. Quer dizer, eu fico estupefacto como é que a Polícia Nacional faz o seu trabalho e diz que não há armas. E estava lá um senhor tal da defesa da UNITA, não sei como é que eles agora fazem as coisas, ficam sempre aí com a história que encontram um monte de armas, não sei o que mais. Um senhor Kutianguia, um chapéu a cowboy, muito agressivo, a dizer que eu era um infiltrado. Eu lhe perguntei se ele sabia o que era um infiltrado. Um infiltrado é uma pessoa que está dentro. Eu não faço parte da estrutura, como é que posso ser infiltrado? E depois tenho um estatuto dentro da UNITA. E todos os mais velhos sabem que essas coisas não podem ser assim levianamente levantadas. Não podem. O facto é que, no meu entender, e o senhor comandante da polícia que estava disse, olha, o senhor está ilibado, não tem problema nenhum, e até me disse, o senhor devia apresentar queixa porque esta situação foi muito complicada. Se nós não chegássemos ali, o senhor podia ser morto. E agora, afinal, não tem armas. Portanto, os senhores deviam lhe pedir desculpa. Mas não pediram, ficaram a ameaçar. Inclusive, apareceu um dos filhos do Dr. Jonas Savimbi, o Luli, Fagita Sakaita Savimbi, que é meu amigo, é meu miúdo. Quando ele era jovenzinho, eu tomei conta dele em Abidjan, ia com ele ao Jardim Zoológico, às compras, etc. E ele disse a esse senhor que o tem guia, mas você sabe quem está aqui deste lado? Este senhor foi amigo do meu pai. É uma pessoa que não deve ser insultada com este tipo de coisas. Quer dizer, pondo e repondo, eu fui liberado. Eles até, se tivessem um bocadinho de respeito por si próprios e vergonha do que fizeram, deviam me ter levado para o recinto. Eu fazia isso. Eu pediria desculpa e levava as pessoas para o recinto, porque nós não podemos viver num país em que a tal reconciliação nacional não é efetivada por ninguém. Com esse tipo de comportamentos, a UNITA está a provar o quê? A UNITA do Sr. Adalberto Costa Júnior. Atenção, porque a UNITA que eu conheci tinha princípios. E um dos princípios era que a política submete-se à ética. Não estou a ver isso. E eu não estou aqui para atacar a UNITA. Eu estou aqui para responder ao Sr. Adalberto Costa Júnior,
Porque, independentemente de eu ter sido ilibado pela polícia, nas redes sociais, nos grupos privados da UNITA, aparecia sempre alguém a dizer que eu até tinha armas. Porque o Sr. Adalberto deu uma entrevista, acho que foi na FMF, ou RFM, quando saiu do IGE, e logo a primeira pergunta que lhe fizeram foi por causa dessa questão das armas, não sei o quê. E ele disse que não. Nós encontramos 12 armas, inclusive várias metralhadoras. Essa é uma denúncia grave. E eu, quando ouvi aquilo, eu peguei no telefone e liguei para o segundo comandante. E perguntei-lhe: Sr. segundo comandante, já viu a entrevista do Sr. Adalberto, em que fala das armas? Afinal, eles entregaram-vos armas que encontraram no recinto? E ele disse negativo. Não recebemos nenhuma arma. Também a UNITA não pode andar a tirar armas. Isso tem que ser nosso trabalho. Nós estamos aqui para assegurar a defesa. E quer dizer, portanto, o Sr. Adalberto mentiu. Mentiu para se vitimar. Coitado dele, todos os dias está a ser atacado. Todos os dias. E ele trabalha em cenários, porque eu conheço perfeitamente o perfil dele. Eu trabalhei com ele. E trabalhei com ele com ordem do Dr. Savimbi, que me disse que tu ficas na representação em Lisboa. E eu fiquei. Eu não precisava. Eu tinha o meu trabalho, tinha um hotel na altura. E quer dizer, o facto é que o Sr. Adalberto não é mesmo sério. Eu quero alertar os dirigentes e militantes da UNITA sobre o risco que a UNITA corre ao seguir esta estratégia do Sr. ACJ de se fazer vítima com falsas histórias. Ele trabalha sempre assim. Eu posso vos assegurar, porque eu também trabalhei em informação, eu trabalhei diretamente com o Dr. Savimbi, eu só tinha uma pessoa no meio, que era o General Carias Pedro, que era o chefe do gabinete dele. Trabalhava em informação económica, também faz parte, não é? As pessoas têm que saber as coisas, têm que saber o que é que um banco faz, como é que se movimentam os empresários, etc. Não é só informações de guerra e de espionagem, que não. E assim, eu quero alertar os dirigentes da UNITA atuais, que estão à volta do Sr. ACJ, que sejam democratas, pois qualquer crítica a esta direção tem logo conotação com os serviços, com o SINS, com os SINFOS, com tudo isso, logo. Quer dizer, isso é feio, isso é muito feio. Então aqueles senhores que me telefonaram, na pessoa do General Apolo, o correto seria chamarem-me e, olhos nos olhos, de pessoas que se conhecem há 4 décadas, me dizerem, pá, isto assim, assim, e eu provaria que era mentira. Para já não deviam ter duvidado de mim, não era? Isso é um princípio. Até porque alguns deles estavam interessados que eu entrasse na estrutura do partido. Eu nunca andei à volta de cargos. Em 2008, o Dr. Samacuva telefonou-me para que eu fizesse parte da lista eleitoral. Até por uma questão de, portanto, vamos lá ver, de valores étnicos estarem representados. E eu disse-lhe que não estava interessado. E ele mandou o ex-secretário-geral, o Franco Marcolino Miani, falar comigo no meu restaurante no Cacoaco. É que dizer que, não, tens que ir, é preciso, não sei o que mais. E eu disse, eu não vou. Eu não quero cargos. Eu não quero cargos. Porque se calhar eu seria ainda deputado hoje, não é assim? Se entrasse em 2008, eu poderia ser deputado hoje. Agora, é tão difícil perceber que eu não me revejo em lugares políticos e quando falo alguma coisa que está mal, depois fazem-me coisas destas? Qual é o respeito que têm pelas pessoas? Portanto, quer dizer, isso é extremamente grave, não é? Essa cultura radical da UNITA não ajuda nada à reconciliação nacional. E não é em si da UNITA, é comandada pelos ACJ. Esses apoios a certas manifestações, que eu não concordo, porque tudo o que é violento vai gerar mais violência, e não é bom para todos nós. Porque
eu tenho conhecimento através de alguns jovens que têm recebido incentivos no sentido de que as manifestações sejam fortes e sejam agressivas, etc. Até trouxeram esse jovem Unito Alves, que já não está bem da cabeça, não sei se é das pancadas que apanha, ok? Mas que quando vai para a manifestação leva o saco de pedras dele. Como é que é isso então? Quer dizer, então, mas a gente quando vai manifestar por uma causa e comporta-se civilizadamente. Não é isso que acontece. Há necessidade de fazer choque para que haja depois problemas. Quer dizer, isso é uma política de instabilidade muito grande que o Sr. ACJ quer criar aqui em Angola. Ele pensa que com esses métodos vai conseguir o poder. Eu não acredito na violência, não acredito. Violência já houve muita guerra. E a gente pôs um ponto final, então agora partimos para outro. A oposição tem que ser construtiva. Não pode ser só acusar. Eu, se acusar alguém que isto está mal, eu tenho que lhe explicar porque é que está mal e qual é o caminho que eu acho que é correto. E ele não faz isso. Ele só sabe falar mal do presidente João Lourenço, como se o anterior presidente tivesse sido o maior santo do mundo, não é? Ele já é santo, mas pronto. Quer dizer, fica complicado. O que eu reparo hoje é que o senhor Eduardo dos Santos parece que é que manda na UNITA. Quer dizer, estão uns 40 anos, não contaram nada. Agora, todo o comunicado da UNITA que sai diz sempre que no outro tempo não era assim. Era melhor? Eu pergunto, era melhor? Vamos comparar 40 anos com 3 anos ou 4 anos, o que é? Eu, acima de tudo, sou cidadão e não abdico disso, Eu tenho sido ameaçado, a partir de hoje vou ser mais ameaçado, tenho que tomar precauções, porque não foi bom aquilo que aconteceu no IS, meus senhores, não foi bom. Eu acho que em conformidade com o que aconteceu, e note uma coisa, até hoje não houve um comunicado da UNITA assinado pelo seu presidente a me pedir desculpas. Porque se põe nas redes sociais que eu estava com armas para o matar, se constatou que eu não tinha armas, então devia me libar, não é assim? Ou agora fica só assim, esquecemos mais uma coisa e fica assim. Eu não sou um coitadinho, eu sou uma pessoa que sei aquilo que eu quero. E eu já vos disse, eu luto por causas e não por coisas. As coisas ganham-se a trabalhar, eu não preciso de incentivos de ninguém. O facto é que eu vou acionar a Justiça, tenho já uma listagem dos jovens que me quadricularam com um bocado de violência. Eu é que não reagi porque seria pior, mas são uns indivíduos, um Edmeu Quiame, um Marques, um Silva Canjamba, um Mateus, um Tomás Pedro Paulo, que são pessoas até que entraram para a UNITA há pouco tempo. Uns bajositos devem viver de uns saldos, ok? Quer dizer, porque a ação que fizeram demonstra pobreza espiritual. Porque, em primeiro lugar, eu sou mais velho e eles até deviam me ter tratado como um mais velho, trata-se com respeito. E não fizeram isso. Eles não fizeram isso. Eles armaram-se tipo aquela juventude do Hitler, do Mussolini, do Stalin, não sei o quê. O senhor Adalberto Costa Júnior não é o salvador da pátria nem o dono da razão. É uma grande ilusão as pessoas pensarem que ele é a ponte para o outro lado. Ele é a ponte para si mesmo. Até porque ele é uma pessoa que até desconhece a essência da UNITA. Ele está a transformar o partido noutra coisa que não é aquela que são os pressupostos da UNITA. E isso é gravíssimo. E quer dizer, se não há pessoas, porque há muita gente que está contra isso, mas as pessoas têm medo de perder os lugares, de serem discriminados, de até serem violentados. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo e individualmente, não tenho ninguém por trás de mim, individualmente. E eles sabem, porque se eu fui bom para umas coisas, para outras também posso ser.
não me podem julgar assim à última da hora. Eu acho que eu vou mesmo denunciar esta mentira que está a ser feita. Vou acionar a Justiça, também já está em andamento. Vou participar um processo ao partido no órgão competente de ilibação junto dos militantes com pedido de desculpa. Porque as coisas, a culpa não pode morrer assim solteira. Não, pronto, já passou, ainda fica só calmo. O que é isso? Qual calmo? Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Quer dizer, eu não vou participar nas coisas desses senhores. Na direção da UNITA tem pessoas boas, eu conheço-as. E se tenho informação é porque elas me dão. Quer dizer, então, eu sinto-me em perigo de vida, contínuo, em consequência deste episódio. E tenho que tomar as minhas precauções, porque eu conheço muito bem o ACJ, porque eu trabalhei para ele. Eu não conhecia essa vertente dele de provocar uma questão que pode levar à morte. Essa não conhecia. Não conhecia, não estava no perfil que eu fiz. Mas, conforme eu passei essa situação, porque eu volto a dizer, vocês sabem perfeitamente que num ajuntamento, se há pessoas que dizem que este tem arma ou este não sei o quê, a população reage às vezes de uma maneira instintiva e brutal. E quando se atira a primeira pedra ou se dá a primeira paulada, vem logo um monte delas a seguir. Nós temos consciência disso em todo o mundo. Temos consciência disso. Portanto, eu escapei de morrer por um capricho estúpido do Sr. Adalberto da Costa Júnior, que utilizou, porque ele é que manda, ele é o presidente, que utilizou um grande amigo meu, que é o General Apolo, mas eu ainda tenho que falar com ele para revermos a nossa amizade, porque eu não faria isso a um amigo. Não faria. Pelo telefone? Não. Isso não é sério. E todos os outros generais, eu trato-os todos por tu. Apesar que alguns são 2, 3 anos mais velhos do que eu, mas tem outros que são da minha idade. Eu trato-os por tu. Sempre que nos demos bem e agora de repente fazem uma história que eu estou a caminho do IJ com 3 carros e homens armados. Mas quer dizer, é uma grande brincadeira, não é? E quando não se prova isso, há que pedir desculpa. Não me pediram desculpa, foi por isso que eu fiz esta conferência de imprensa, porque o meu bom nome está em causa. A minha saúde está em causa. Portanto, isto foi o que se passou. Vocês são jornalistas, eu acho que vocês devem ir até o fundo das questões. Eu sugiro que vocês contatem o Sr. Segundo Comandante David Francisco Chitundo. Eu tenho o número de telefone dele, consegui, fui ao Google, às informações, o IJ, não sei o quê, e consegui, porque na altura não tive aquela capacidade. Foi uma coisa muito violenta, está a ver? Eu fiquei um bocado abalado, apesar que eu já passei por muitas coisas, porque eu saí do Andulo no dia 25 de setembro de 1998. Eu não estava em Lisboa num gabinete, eu estive lá. Eu emagreci 40 quilos, porque passei fome. Eu passei fome. E o doutor Savem me disse, tu não vais aguentar a marcha, como outros não aguentaram. O doutor Capapelo, o próprio Alcides Sacala, foi encontrado em estado muito deteriorado, porque a fome é complicada. E eu fui evacuado para um país africano, e posso dizer qual é, fui para o Burkina Faso, e fiquei lá um mês e tal a engordar, e depois fui cumprir a missão que o velho me tinha dado. Porque eu trabalhava diretamente com o seu presidente. Havia pessoas que não gostavam. Mas o maninho é recebido sozinho, o velho nunca faz isso. Tem que perguntar ao velho, não é? Porque é que ele me recebe sozinho? Portanto, sei que a seguir a esta conferência vão começar já aí as contras, que o Rui é isto, o Rui é aquilo, o Rui fez, o Rui aconteceu. Eu não tenho passivos na minha vida. Tenho os meus erros, que todos nós cometemos, mas passivos não tenho. Portanto, estou despreocupado em relação a isso. Acho que eu já disse tudo. O Sr. Adalberto já deve estar nervoso quando ouvir estas palavras, mas isso é problema dele. Eu não estou nervoso. Eu estou incomodado com o facto dele diretamente
ter instruído pessoas que podiam ter levado à minha morte. Isso é que eu estou incomodado. Agora, eu estou à vossa disposição de responder a algumas perguntas relacionadas com o caso e pronto. Com o Sr. Adalberto não são com 4 décadas, eu conheci o Sr. Adalberto em 1987, ele tinha acabado de receber uma bolsa do partido, a UNITA tinha uma organização que era a URIAL, que era a União Revolucionária dos Estudantes da Angola Livre, que tinha chegado em 1986 a Portugal com os estudantes vindo do interior, mas também deu algumas bolsas a pessoas que estavam ali que se identificaram com a UNITA. Portanto, ele não saiu das matas, como se dizem, como ele já disse várias vezes, para ir em nome da UNITA. Não, ele foi encontrado. As pessoas têm que ser sérias. Ele foi encontrado. E não tenho nada contra isso. Foi uma aposta do partido, foi o José Pedro Caxium que fez o relatório para lhe ser atribuído uma bolsa. Portanto, eu encontrei o Sr. Adalberto como estudante. E o Sr. Adalberto até é um mal agradecido, porque eu ajudei muitas vezes. Eu ajudei os estudantes. Quando não havia dinheiro para pagar as bolsas, eu entrava. Eu entrava com o meu dinheiro. Nunca pedi retorno. Nunca pedi retorno. Eu mesmo aqui, tem muitos membros da UNITA que estão a passar dificuldades, eu vou ajudando, até comitês, porque desde que o Sr. Adalberto entrou, ficou tudo virado ao contrário, os comitês não pagam as rendas, há um monte de problemas disto e daquilo, eu até ajudo, sem ele saber. Eu ajudo aqui 1 milhão, aqui 500 mil, aqui 200 mil, etc. E foi isso que eu fiz em Portugal. Eu arranjei casas para os estudantes, eu arranjei alimentação para os estudantes, eu tinha um hotel, era uma pessoa que estava muito bem na vida e era influente. E quer dizer, mais tarde em 1993, o Dr. Savimbi mandou-me uma mensagem a dizer que o Maninho fica na representação em Lisboa e mandou uma cópia. Quando se faz um comunicado, manda-se as cópias e o Sr. Adalberto recebeu uma cópia, telefonou-me, pá, Rui, vais ficar aqui comigo? Eu disse, pá, vou, o Presidente disse que sim. Eu não precisava. E o Presidente disse, não, tens trabalhos para fazer para mim e ficas aí na representação. Eu vou mandar um budget para cobrir essas coisas e tal. Tudo bem, portanto eu trabalhei com ele vários anos. Inclusive eu trabalhava no gabinete dele, na secretária dele ao lado. E pronto, assessorava em montes de condições, até ia almoçar com ele, ia à farmácia comprar os medicamentos dele. Portanto, eu diretamente, nessa altura, nunca tive problemas com o Sr. Adalberto. Nunca tive. Mas ele tinha problemas com outras pessoas. E em 1995, 2 anos depois de eu estar ali, eu tive que ter uma conversa com ele e lhe disse: Adalberto, o ambiente aqui não está bom, estás a fazer guerras aí com o Dr. Morgado, estás a fazer guerras com o Isaías Jaime Vilinga, um senhor que faleceu agora em outubro, que era uma pessoa muito idónea dentro do partido, foi embaixador depois ao abrigo do Gurne, esteve em vários países, etc. E eu disse-lhe, olha, se tu não modificares isso, eu vou fazer uma mensagem ao Presidente. E ele foi muito arrogante na resposta, disse-me que, porque não podes fazer mensagem ao Presidente sem passar por mim. Eu fui direto ao gabinete das transmissões, porque nós éramos um movimento organizado, tínhamos organização. E perguntei ao operador, eu queria fazer uma mensagem ao mais velho, mas o representante está-me a dizer que eu tenho que lhe dar a primeira mensagem, ele tem que a ver. E o operador disse-me negativo. Eu tenho ordens diretas em viva voz do Dr. Savimbi, que qualquer pessoa que queira escrever para ele é livre de o fazer e deve fazê-lo, que é assim que ele conseguia abranger as situações. Então eu fiz a minha mensagem e foi muito curto, eu só disse, mais velho, as coisas aqui não estão bem. Só assim. E isso foi numa quinta-feira. Eu, na sexta-feira, desloquei-me para outra cidade, que não Lisboa, onde tinha família, e nessa noite o Presidente Savimbi chamou para mim, ligou, recebi primeiro
uma comunicação da nossa central em Abidjan, que o velho ia ligar, para ficar então à espera, falou, e ele disse-me que, olha, fiz agora uma mensagem para ti com conhecimento ao Adalberto, que tens 48 horas para estar no Bailundo. Logo a seguir o Adalberto ligou. Mas vais lá ao interior, mas porquê? Porque não. O presidente é que sabe porque é que me chamou. E eu fui, apanhei o avião para Bruxelas, Kinshasa, em Kinshasa estava um avião nosso, e passado umas horas eu estava no Bailundo. E fui logo recebido. E fui numa reunião onde estavam pessoas que ainda hoje estão vivas, nomeadamente o secretário-geral da altura, o Paulo Cambagato, o Alcides Sacala, que era das Relações Exteriores, o general Calia já faleceu, o presidente Savimbi já faleceu, mas quer dizer, onde foi discutida a questão e o presidente indigitou o mais velho Alcides Sacala para ir a Lisboa, ver o que é que se passava, aquelas guerras entre ele e o Dr. Morgado, etc. E foi, reuniu com um, reuniu com outro, reuniu com todos, mas aquilo continuou na mesma. Nessa altura, o presidente Savimbi tomou uma decisão de demitir o adjunto dele, de proibir o acesso à representação da UNITA de vários elementos, porque o Sr. Adalberto gosta muito de ter amigos brancos. A mim não me ofende, eu também sou branco, tudo bem. Mas tinha ali uns assessores esquisitos que o Dr. Savimbi proibiu de entrar na representação. Ali começou a haver guerras, eu fiquei logo de lado, porque eu não me ia meter nisso. Mas culminou em que, nos princípios de 1996, o Sr. Adalberto foi exonerado. E foi exonerado numa condição em que o Dr. Savimbi lhe perguntou: tu já acabaste o teu curso? E ele disse: não, mais velho. Falta o quê? Faltam 3 ou 4 disciplinas. Então o maninho é tratado por engenheiro por quê? A história do engenheiro já vem muito de trás. As pessoas não sabem. E aqueles que sabem não falam, têm medo, são cobardes. Eu, como não tenho compromissos com ninguém, eu vivo de mim próprio. Eu nunca fui ali ao partido para ir buscar dinheiro. Pelo contrário, eu dou. Ok. E, quer dizer, está a ver, já em 1996, o Dr. Savimbi questionou essa coisa. E então disse-lhe: olha, tu vais deixar de ser representante, vais continuar com o carro do representante, com a casa do representante, com o dinheiro do representante, mas vais estudar, acaba o curso. Quando acabares, vamos falar. Ele ficou ali no Bailundo 2 semanas a tentar ser recebido outra vez para dar a volta ao Dr. Savimbi, não foi, e regressou a Lisboa. O facto é que ele não foi estudar. Ele é um indivíduo profundamente católico, andou aí no seminário, etc., essas coisas todas, pertence lá às organizações da Igreja. Então a Igreja Católica, o Vaticano, começou a pressionar o Dr. Savimbi sobre o Adalberto. Havia um senhor que fazia a ponte, que era o Padre Bongo, que, não, mais velho, mas assim o nosso filho foi despromovido, o que é que se passa, estamos preocupados. E o Dr. Savimbi disse: não, ele foi estudar, foi acabar os estudos. Não, mas não sei o quê, não sei o quê. O Dr. Savimbi ficou aborrecido com aquilo e deu orientações à missão externa para se abrir uma representação da UNITA em Roma, no Vaticano, para a Itália, e ele foi para lá como representante. O Dr. Savimbi, na altura, o que me disse a mim pessoalmente, disse que é ele que fique lá com os pais dele, com os amigos dele. Porque eu quero vos garantir a todos que se o Dr. Savimbi fosse vivo, o Sr. Adalberto não era da UNITA. Já tinha saído. Porque entrou-se num conflito, porque o Sr. Adalberto é arrogante, e ele não seria mais da UNITA neste momento. Não seria. Eu tenho a certeza absoluta. Em relação à questão da formação ou não do Sr. Adalberto, ele já devia ter tido a hombridade de dizer que ainda não tinha acabado. Não é mal nenhum. Não é mal nenhum não ter acabado. Não é obrigatório ser engenheiro para ser presidente da UNITA ou do país.
Portanto, isso é uma situação que demonstra um mau caráter, porque a maioria da direção, e muita gente sabe que ele não acabou. Porque ele há pouco tempo apresentou aí uma certidão de batismo, um cartão de militante lá dos 1960 e tais, e não sei o que mais, e não apresenta porque o diploma. Porque ele não tem. Bem, até podem fazer um diploma para ele lá no Vaticano, podem fazer um diploma à pressão, mas o facto é que ele não o tem. Ele descurou essa questão e pronto, ele continua naquela mentira. Há muitas pessoas na UNITA que já estão aborrecidas com isso, inclusive pessoas que estão à volta dele, mas se ele... Não, quer dizer, até o próprio general Chilingutila, que faleceu há pouco tempo, que até foi padrinho de casamento dele, estava desiludido, porque eu falei com ele uma vez, e ele disse-me, eu confrontei o Adalberto, e o Adalberto disse que não acabou. E eu perguntei, então, mas como é que nós vamos defender uma pessoa que não está a ser séria? Pronto. Quer dizer, essa é a questão do curso, não curso, do diploma, não diploma. Portanto, na minha perspectiva, ele não o tem, porque senão já teria apresentado. Ele não iria se deixar atacar anos nessa perspectiva. Em relação à questão que me colocou dele ser general, bem, ele foi patenteado já aqui em Luanda, depois da morte do Dr. Savimbi, como brigadeiro, e passou à reforma como um oficial general. Agora, quer dizer, ele nunca foi militar, porque os outros membros da missão externa, o Sr. Alcides Sacala, o Dr. Samacuva, o Lucamba Palugato, etc., todos esses tinham sido militares. A desculpa que diz é que não, foi por uma questão de equiparar a missão externa e coisa que... Epá, eu acho errado ele ter esse estatuto de general, acho errado ele estar a receber um dinheiro que podia servir para muitos desmobilizados que não estão a receber até agora, mas isso são questões morais. O Sr. Adalberto é uma pessoa sem moral. Ele não tem moral para ser presidente da UNITA, nem do país, nem de nada. Nem de nada. Essa é que é a verdade, é aquilo que eu penso dele, porque eu estudei o perfil dele durante vários anos, sobre ordem do Dr. Savimbi. E eu vou-vos só contar aqui um pequeno episódio, como é que começaram os problemas entre o Sr. Adalberto e o Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Em 92, eu estava no Lubito, enquadrado com o secretário provincial de Benguela, e numa das visitas que o Dr. Savimbi fez à província de Benguela, o Adalberto, a partir de Lisboa, mandou uma mensagem, dizer, mais velho, eu gostava de estar presente, eu sou aí dessa área, conheço muita gente e tal, não sei o que mais. E o Dr. Savimbi anuiu, então ele veio, no dia seguinte estava lá. Então ele disse que não, já marquei uma audiência com o Bispo, com o Dom Oscar Braga, que faleceu há pouco tempo, e tal, vamos lá então ser recebidos. E a delegação era constituída pelo Sr. Adalberto, pelo Dr. José Pedro Cachiongo, pelo Franco Marcolino Nhani, que é o ex-secretário e é deputado, com o Sr. Menezes Saepo, que era das Finanças, com o general que era o secretário-geral, o Alicerces Mango, por mim. Eu estava numa declaração dessas, então agora estão a dizer que eu não sou nada na UNITA. Estão a brincar ou quê? Estão a brincar ou quê? E fomos lá ao Bispado. E quando chegámos ao Bispado, o Sr. Bispo estava lá na cadeira dele, levantou-se, o Dr. Savimbi avançou, estendeu-lhe a mão e ele cumprimentou primeiro o Adalberto. Eu nunca vou esquecer essa imagem do Dr. Savimbi ter ficado com a mão assim, que ficou extremamente aborrecido. À noite chamou-me a mim e algumas pessoas próximas e perguntou o que é isso, o que é que se passou ali, porque ele não entendeu.
E eu expliquei-lhe na altura, olha, as informações que temos é que as ligações do Sr. Adalberto com a Igreja são muito fortes, há uma organização chamada Opus Dei, etc. Então, ele é lá o escolhido por eles, não sei o quê. Atenção, o que eu estou a dizer aqui também me dá riscos de vida, porque essas organizações secretas de igrejas, disto e daquilo, são perigosas. Portanto, eu, a partir de hoje, vou ser uma pessoa a ser extremamente perseguida. E está a ver, quer dizer, desde essa altura, as coisas ficaram assim meio tremidas. Tanto que depois, só mais tarde é que eu compreendi, que o Dr. Savimbi me meteu na representação da UNITA para estar atento a ele. Essa que é a verdade. O Dr. Savimbi não morreu em relações boas com o Sr. Adalberto Costa Júnior. E como a forma eu estava a contar um bocado, era só para acabar. Em 2001, o Dr. Savimbi fez um draft que enviou para o Dr. Samacuva, que era o chefe da missão externa, para entregar aos outros representantes todos, para cada um dar uma parte, para se fazer um documento a apresentar ao Vaticano a pedir um cessar-fogo. Obviamente, o Dr. Savimbi queria fazer isso porque estava apertado, né? Estava a ser perseguido de uma maneira que não dava para respirar. E o Sr. Adalberto, antes de o tal draft ser transformado num documento, entregou logo aquilo a um amigo dele, a um padre moçambicano, que era amigo do Zé Eduardo dos Santos e que fez logo o encaminhamento. O Zé Eduardo dos Santos viu aquilo, entendeu que o Dr. Savimbi estava apertado e mandou apertar mais. Portanto, aquela questão do cessar-fogo é uma traição do Sr. Adalberto. As pessoas têm que saber que o Sr. Adalberto traiu o Dr. Savimbi. E essas histórias não circulam por aí, mas há pessoas que têm conhecimento, tem pessoas na direção da UNITA que sabem disso. Tem pessoas que sabem, mas nunca falam. Nunca falam. Isso é grave. Isso é muito grave. Agora, em relação à questão de haver personalidades na UNITA que não se reveem no Sr. Adalberto, é normal, o Sr. Adalberto ganhou com 53%, mas do outro lado ficaram 47%. 47% não são 5%, não é 1%. Era preciso ser patriota para enquadrar toda essa gente numa dinâmica conjunta, de nos chamar a todos, inclusive a mim, porque que não? Dizer que, pá, vamos todos para dar a participação, o que é que tu podes fazer? Portanto, não. Ele pôs essas pessoas numa lista de proscritos. E, obviamente, ele tem oposição interna. Mesmo aqueles que ele escolheu, à frente dele dizem uma coisa, por trás dizem outra. Isso significa que o Sr. Adalberto não estará muito confortável. E eu tenho a certeza absoluta que não vai demorar muito tempo que ele vai sair. Em relação à primeira pergunta, repita, porque houve uma coisa que eu não percebi. Essa questão da dupla nacionalidade. Ok. Já foi discutida no seio da UNITA, já está ultrapassada ou não? Bem, o Sr. Adalberto sabia que para concorrer a presidente da UNITA e posteriormente a presidente de Angola, não podia ter duas nacionalidades. E ele foi avisado antes disso do Congresso, muito antes mesmo, estamos a falar em junho, julho, e ele só entregou os papéis da renúncia, o pedido de renúncia, em outubro, de maneira que aquilo, ele até estava para ser escolhido do Congresso, mas o Dr. Samacuva aguentou a coisa, não quis estar a dizer que está a discriminar, está não sei o quê. Ele apresentou um papel que só prova que ele pediu a renúncia. O papel da renúncia eu nunca vi. O assento, onde está isso, eu nunca vi, nem tenho conhecimento que alguém tenha visto. Portanto, eu não sei, eu acho que legalmente isso deve ser visto pelos homens das leis. Não me quero aqui substituir em termos jurídicos, mas não é uma situação clara. Não há clareza nessa situação. Agora, cabe à direção da UNITA ter coragem de resolver isso e de apresentar provas públicas. Mas eu não percebo porque é que as pessoas não podem apresentar provas públicas. Isso faz-me confusão.
Então andamos aqui a fazer coisas escondidas? Não pode ser, as pessoas têm que ser transparentes. Principalmente um político que quer se tornar um servidor público, porque um político que tem um cargo é um servidor público. Quer dizer, portanto, eu não vejo isso claro. Eu não vejo as coisas bem, porque este radicalismo que se está a criar, de tentar fazer confusão, de estar por trás dessas manifestações violentas, etc., apoiadas por uma sociedade civil que, para mim, não me dizem nada como sociedade civil. Sociedade civil somos todos nós, aqueles que estão em casa e que andam aí a trabalhar. Esses que são a sociedade civil. Porque neste país, ser revu tornou-se negócio, é emprego. Pronto. Eu, quando conheço um revu que trabalha, eu sei que é um verdadeiro revu. Agora, aquele que anda a zungar aí e não sei o quê, e até leva o saco de pedras para coisa, esse está a ser pago. Portanto, essa é a definição que eu faço. A UNITA corre riscos de ter problemas futuros, de termos que aproveitar depois aí apanhar os cacos e começar a colar e começar tudo de novo. O Sr. Adalberto recebeu do Dr. Samakuva uma UNITA forte. A transição de movimento de guerrilha a partir de 2002 para partido político foi muito onerosa em termos humanos e financeiros e etc. A força da UNITA era o exército que a UNITA tinha, eram as falas. E quer dizer, e depois é preciso agarrar a força de outra maneira. Então, conseguiu-se dar uma curva apertada. Em 2008 a UNITA esteve mal, mas o Dr. Samakuva conseguiu ter um partido forte, que hoje está a ser... Para já não está unido. Hoje a UNITA não é um partido unido. Não é. Não é porque há uma ditadura interna terrível. O Sr. Adalberto chega a dar ordens a outras pessoas para entrarem nos grupos, nas redes sociais internas da UNITA, onde só estão pessoas da UNITA, e dizer que vamos fechar isto. Vocês não podem falar essas coisas. Então são grupos de debate internos, todas as ideias são boas. Todas as ideias, como é que querem fechar os grupos das redes sociais? Isso é ditadura. Isso é ditadura, não vale a pena. Eu não conheci a UNITA assim. Eu conheci a UNITA num contexto que vamos pensar naqueles pobres, naqueles oprimidos, aqueles que não têm voz, etc. As leituras em política fazem-se fáceis. Quando a UNITA faz 10 comunicados e em todos os comunicados diz que no outro tempo era melhor, então, isso é preciso saber ler, não é? Pronto, depois há aquelas notícias que correm e que são verídicas, têm fundo de verdade, que recebe apoios, fundos, etc., da parte de José Eduardo Santos, da filha e de, pronto, aqueles que agora são apelidados de marimbondos. O Sr. Adalberto publicamente já disse várias vezes e garantiu a essas pessoas que, se for presidente, não vai mexer com eles. Porque eles estão todos aflitos, estão a ficar, as coisas estão a ser penhoradas, não sei o que mais e quê, e vão ser vendidas em haste público, okay? Quer dizer, não sei qual é o que é que o Governo tem a intenção disso, mas o facto é que esses indivíduos querem continuar a manter essas benesses. E, olha, aqui entre parênteses, mais um motivo para eu temer pela minha segurança. Eu estou a arranjar muitos inimigos, não é? Se calhar vou ter que pedir ao CINSS para me proteger.